Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Neste momento, para mim, o que interessa é sermos felizes. Pode ser algo no sentido lato da coisa, mas acho que não é. Acho que ao longo da nossa conversa vamos abordar questões fundamentais que se dirigem a isso mesmo, o facto de sermos felizes, que passa por muitas coisas, mas obviamente passa por termos uma vida com perspectiva de futuro, uma vida realizada, uma vida digna e, nesse sentido, relativamente àquilo que é o capital, é sermos felizes. Não sei se é no sentido da felicidade que vai a minha pergunta seguinte, mas o facto é que a Aliança Democrática venceu as eleições e o Chega foi o terceiro partido mais votado e nós gostávamos de saber como é que interpreta esta viragem, sobretudo esta ascensão do Chega. Na CGTP já tivemos a oportunidade de discutir aquilo que foi o resultado do dia 10 de março e há uma leitura muito própria do que levou a este resultado. E não é despeciente dizer que o resultado da viragem à direita que aconteceu, e nomeadamente o crescimento do Chega, não é despeciente da falta de resposta que houve durante estes anos aos problemas concretos que são vividos pelas pessoas, nas empresas, nos locais de trabalho, na sua própria vida. Então a responsabilidade é do PS, digamos assim? Eu coloco as coisas neste prisma. Quando, a partir de 2015, o governo do PS forma governo, com as limitações que havia na Assembleia da República, mas que forma governo, a partir desse momento houve uma recuperação de direitos e de rendimentos. Quero dizer com isto que os trabalhadores, com essa recuperação, que ficou aquém daquilo que era necessário, mas os trabalhadores com essa recuperação souberam valorizar esse trajeto e decidiram dar a maioria ao Partido Socialista. Portanto, não se pode desligar uma coisa da outra. A partir do momento em que estamos a assistir a um brutal aumento de custo de vida, a vida das pessoas está-se a degradar, houve uma falta de resposta a esses problemas concretos. Podemos abordar aqui a questão do aumento dos bens de primeira necessidade, a questão da habitação, a questão da desregulação que existe cada vez maior no mundo do trabalho, mas o que é certo é que a falta de respostas a estas questões concretas, aquilo que conduziu foi um aumento do descontentamento. Mas isso leva a uma viragem à direita, ou seja, porque é aí que se vai encontrar resposta para essas necessidades? Do nosso ponto de vista, e se formos a avaliar aquilo que é e que foi os sucessivos governos de direita e o impacto que os mesmos tiveram para os trabalhadores e para a população, não é essa a ilação que tiramos e as coisas não vão melhorar e temos total noção de que não é o PSD nem o CDS que serão a resposta para os problemas concretos do país e das pessoas. Eu estava a tentar seguir um bocadinho o seu raciocínio, ou seja, como considera que efetivamente foi a falta de resposta a certas necessidades que levou a essa viragem à direita, mas na verdade a direita também não responde, segundo diz, não é? Não, e a terminar é com isto. Sim, é um facto que os trabalhadores tiveram que procurar alternativa. Os trabalhadores tiveram que procurar, portanto, canalizar o seu descontentamento. Mas o capital também sabe jogar. E o capital jogou de forma a criar as condições para que as coisas se mantenham na mesma e que se perpetuem. Quando fala em capital, está-se a referir a quem? Quando falo em capital, estou-me a referir àqueles que detêm as condições para que surgisse um partido como Chega, que fosse capitalizar esse descontentamento com medidas populistas, por um programa sem conteúdo, mas que foi buscar aquilo que é o descontentamento que se sente, basta ir à rua e que se sente na sociedade, nas pessoas, para capitalizar isto. Mas a quem é que se está a referir? Quando falo, obviamente, estou-me a referir àqueles que têm os mecanismos
que é o grande capital, os mecanismos para que isto fosse possível. Alguém teve que financiar o Chega. Alguém teve que lhe dar o rosto e a visibilidade para ele fazer o percurso que fez. E isto não surge do nada. Isto não surge do nada. Ou seja, mas isso também fica-se um bocadinho com a ideia que as pessoas não têm o discernimento suficiente para perceber onde é que estão realmente as respostas, porque não se vota também de olhos fechados, não é? Não é só por influência, sim, não é? Claro. Não é? Sim, mas eu também não conheço nenhum partido político que no seu programa... há uma diferença entre aquilo que se diz, aquilo que se escreve e aquilo que se faz. Certo. Isso é óbvio, não é? Mas eu não conheço nenhum partido político que diga que tem um objetivo concreto de degradar as condições de trabalho ou de fragilizar ainda mais as condições de trabalho. Aliás, se a gente for ver alguns programas, aquilo que está lá é uma coisa, mas depois a prática é outra, e é isso que a gente tem assistido. E é isso que acha que vai acontecer com esta viragem à direita? Exatamente, vai haver uma degradação completa das condições de vida e de trabalho. Vão ser colocadas em causa questões fraturantes daquilo que é a estabilidade e a perspectiva das pessoas, lá está, de uma coisa capital, que é serem felizes. E acho que cada vez mais sentimos hoje em dia essa dificuldade das pessoas sentirem que são felizes, que têm perspectiva de vida, que têm algo com que almejar para o futuro. E isso tem que ser um fator preocupante e que nos deve chamar a atenção. Mas, em sentido oposto, por exemplo, a CDU teve os piores resultados de sempre. Acha que isso é responsabilidade da escolha que foi feita para liderar o PCP, de Paulo Raimundo? Não teve a capacidade de ser suficientemente, de fazer chegar a sua mensagem ao eleitorado? Ou realmente há aqui um desinteresse pelas próprias ideias da CDU e aquilo que defende? Toda a esquerda desceu. Certo. Toda a esquerda desceu. Lá está, isto é o resultado daquilo que estávamos a falar há pouco. Mantiveram-se, outros desceram, sim. Sim, e é o resultado daquilo que estávamos a falar há pouco. Relativamente à CDU, a própria CDU terá que tirar as ilações e terá que fazer a discussão relativamente a isso. Mas eu acho que sobre isso respondi há pouco quando disse, ou tentei dizer, que houve uma aposta do capital para se aproveitar do descontentamento que existia e canalizá-lo para aqueles que vão perpetuar e que querem perpetuar as condições e o caminho que está a ser seguido. Agora, do vosso ponto de vista, deve existir uma solução estável para o país? Deve-se procurar estabilidade? Ou antes, pelo contrário, como o PCP defende, que vai apresentar uma moção de rejeição e que, se essa moção de rejeição fosse aprovada, poderia levar novamente a eleições? Qual é que é a vossa posição? Este governo deve governar ou, efetivamente, não há condições para governar e devemos ir novamente a eleições? Isso terão que ser os partidos na Assembleia da República, com o seu próprio plano, a gerir e a criar o caminho. Mas vocês defendem uma solução de estabilidade? O que nós defendemos, e isto tem um ponto muito concreto, o que nós defendemos é que, do nosso ponto de vista, não é com um governo da AD, do PSD-CDS, que irá haver estabilidade, e não estou a falar só da estabilidade na questão da gestão da Assembleia da República, estou a falar da estabilidade daquilo que, como secretário-geral da CGTP, defendo, que é estabilidade e perspectivas de futuro para um mundo melhor, nomeadamente para os trabalhadores, para os reformados, para os jovens. Por isso, nós nunca não vemos neste governo que virá, portanto, soluções para o país. Não vemos soluções para o país. Sim, mas este cenário de eleições novamente é um cenário que complica ou não complica a vida dos trabalhadores e aquilo que vocês defendem? Terão que ser os partidos a discutir, terão que ser os partidos a decidir, e se entender que o povo deverá ser chamado novamente a se pronunciar, que se pronuncie. Coisa que não devemos fazer é vaticinar, agora neste momento, porque as coisas estão em construção, qualquer tipo de desfecho. Mas neste campo, aquilo que é a nossa posição é que não há governo de direita, e o passado demonstra isso, 40 anos de políticas que temos tido, não há governo do PSD-CDS que garanta futuro melhor para o nosso povo. E é melhor um governo com o Chega ou sem o Chega?
Estamos a falar, entrar num campo... A gente sabe qual é o posicionamento do Chega, não vale a pena esconder. Até acho que se fala demais. Acho que se tenta... E acho que foi esse um dos caminhos que permitiu ao próprio Chega ter o resultado que teve. Porque é um partido populista, com perigos muito próprios e que, obviamente, contraria tudo aquilo que defendemos para o nosso país. Todos os posicionamentos que tem tido, tudo aquilo que defende é contrário àquilo que é nosso posicionamento. Mas a questão, no fundo, é neste sentido, ou seja, o Chega, para vocês, deve estar na oposição ou deve fazer parte do governo, não é? Isso depende da AD. Sim, claro, certamente. A AD, aquilo que Luís Montenegro disse durante toda a campanha, é que Chega não. Se vai dar o dito por não dito, agora depende do próprio Luís Montenegro. Da avaliação que a gente faz é que é um partido que contraria tudo aquilo que são os princípios do nosso país, da nossa Constituição. Relativamente àquilo que são as propostas da AD, que foram apresentadas durante a campanha, há medidas que eles já disseram que serão para aplicar de imediato, nomeadamente a questão do pagamento às forças de segurança, do suplemento de missão, que foi atribuído à PJ, o tempo de serviço dos professores também. Estas medidas, do seu ponto de vista, devem avançar já e há condições para avançarem sem um orçamento retificativo ou há necessidade de um orçamento retificativo? Era preciso perceber primeiro qual é a estratégia que a AD tem para estes primeiros meses. Obviamente que irá tentar ter uma posição e uma tentativa de criar na sociedade que estão neste momento com políticas progressistas, que não é verdade. Aquilo que está no programa da AD é muito mau para o país. Mas isto é mau para o país, este pagamento das... Não estou a focar só nisso, posso ir já lá, mas não estou a focar só nisso. Estou a focar, por exemplo, que se a gente ler o programa da AD e naquilo que pretende e projeta para o Serviço Nacional de Saúde, aliás, eles nem usam a expressão Serviço Nacional de Saúde, eles usam a expressão Sistema de Saúde, que é uma... Porque inclui os privados também. É uma política de total desvalorização daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, uma política de total esvaziamento daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, potenciando e canalizando aquilo que já são as verbas de milhões. Aquilo que são os dados é que demonstra que de um orçamento de 16 mil milhões para a saúde, 50% já é canalizado para o setor privado. E depois do remanescente era preciso termos a ideia do que fica cativado e daquilo que é de facto depois direcionado para o SNS. Portanto, com uma política destas, de desmantelamento da instituição do Serviço Nacional de Saúde e apresentar-nos a ideia, até a própria AD no seu programa tem a ideia de que nos primeiros 60 dias do ano já vai apresentar um projeto para ser implementado até 2025. Mas quem lê o programa será sempre esse projeto construído na base das parcerias público-privadas. Será sempre construído na base de cheques, de vouchers. Eu não sei como é que se está a pensar em fazer isso. Se eu tenho direito a X vouchers no início do ano que possa gastar durante o resto do ano. Agora, o que é certo é que é a degradação de uma coisa que já foi e continua a ser uma referência para todo o mundo, que é o nosso Serviço Nacional de Saúde, e é uma tentativa constante de desmantelamento do mesmo. E pronto, e relativamente à saúde, relativamente à educação, relativamente ao próprio trabalho, as propostas que vêm... Já vamos ter a oportunidade de falar sobre essas propostas em concreto, mas em relação a estas medidas que a AD disse que ia avançar desde já, concorda com elas e que avancem desde já, mesmo sem orçamento retificativo ou não?
terá que ser a AD a decidir isso. Mas o que é que vocês defendem, não é? Que defendem estas medidas, não é? Sim, exatamente. E aquilo que vai ser o apoio, não é? Que terá que passar na Assembleia da República. Sim, vocês representam alguns destes trabalhadores. Há sindicatos afetos à CGTP que representam os professores e as forças de segurança, não é? A questão dos professores é uma questão que vários partidos apresentaram nos seus projetos, nos seus programas. Obviamente, aquilo que nós, enquanto CGTP e a FENPROF têm feito, é exigir a recuperação do tempo e da valorização das carreiras dos professores. Isso que eu lhe pergunto é, já, imediatamente, mesmo sem orçamento retificativo, há capacidade para fazer isso ou não? É isso que eu lhe pergunto. Isso terá que ser a AD a discutir isso. O orçamento, neste momento, foi construído pelo PS. Mas qual é a vossa posição em relação a essa questão? A nossa posição é que o orçamento, e é um orçamento que o que está em vigor é um orçamento que para nós fica muito aquém daquilo que era necessário no sentido de dar respostas aos assuntos mais prementes, mas que se houver, e há condições certamente para avançar com estas medidas, que deve avançar. E relativamente à descida progressiva do IRC e do IRS, que também foram medidas são medidas que constam do programa da AD, do vosso ponto de vista, em função também daquilo que me acabou de dizer, das dificuldades que existem ao nível da habitação e etc., esta é uma medida que também devia avançar já? Na questão da fiscalidade, nós temos uma preocupação que tem a ver com a questão de olhar para a fiscalidade num todo. Ela existe, os impostos existem com um objetivo muito concreto, que é capacitar o Estado para dar resposta às funções sociais do mesmo e para equilibrar uma sociedade que possa estar desequilibrada. Esta é a função dos nossos impostos. E por isso, primeiro temos que saber como é que está a ser usado o dinheiro de cada um de nós. E depois, relativamente à questão do IRC, estamos a caminhar no sentido contrário. Estamos a avançar com uma proposta de redução do IRC que vai ter um impacto tremendo naquilo que é a sustentabilidade do próprio sistema, beneficiando mais uma vez aqueles que continuam a angariar milhões e milhões de lucros. Então, mas para as pequenas e médias empresas não faria sentido? Para as microempresas não faria sentido uma descida do IRC? Ou essas também têm pequenas empresas, é óbvio que essas empresas precisam de apoios. Mas, ao contrário do que se possa pensar, as políticas não são tidas em prol, nem com essas empresas no centro das preocupações. As preocupações de uma micro e pequena empresa está bem evidenciado, e essa discussão tem sido feita, está naquilo que é os custos inerentes à renda que têm que pagar, aos transportes, às telecomunicações, à energia. Portanto, é aí que deveria de haver apoios. É aí que deve haver apoios, é aí que deve ser direcionado no sentido de apoiar as micro e pequenas empresas. O que a gente assiste é que, mesmo no meio de tantas medidas que são tomadas, todas elas têm impacto naquilo que são os grandes grupos económicos e financeiros. E em relação às famílias, a descida do IRS, essa avançaria já? É uma proposta que a própria CGTP tem, de rever os escalões do IRS, no sentido de permitir que aqueles que mais têm assumam essa responsabilidade e aqueles que menos têm consigam construir uma vida melhor. De qualquer forma, essas não são bem essas as medidas que têm sido sublinhadas pelos partidos. Como é que vê a disponibilidade do PS para aprovar um retificativo da AD? Pedro Nuno Santos veio agora dizer que, mediante questões concretas... Aquelas que estávamos a falar há bocado. Questões concretas, poderia ou não viabilizar. O PS, relativamente a essa questão propriamente dita, teve 8 anos de governo para resolver. Teve 8 anos de governo para resolver. E não as resolveu. É bom que agora dê o passo nesse sentido. Terá que ser agora o PS a decidir o que é que quer fazer na Assembleia da República e de que lado é que vai querer ficar. Mas perguntava-lhe mais a nível das alianças que se podem esperar. O que é que nos diz esta disponibilidade do PS
em termos de alianças parlamentares que se possam surgir daqui para a frente? Diz que neste momento vivemos um clima de instabilidade na Assembleia da República, em que parece que toda a gente está a tentar sacudir a água do capote. Mas mais uma vez tenho que dizer isto, terá que ser o próprio PS a decidir o seu percurso, o seu caminho. Nós temos um sentimento de que irá haver instabilidade, que irá haver incerteza, que vários analistas e comentadores têm dito que isto será por meses, que iremos ter este governo em funções. Teremos que ver. Teremos não queria ser parte dessa... medidas populares, é isso? Não percebi. Teremos todos os partidos a apoiar medidas populares nos próximos meses? Eu parto mais da ideia e do princípio que a própria AD será forçada a ir nesse sentido, já perspectivando que haja um grau de instabilidade grande na Assembleia da República. Mas isso pode ser bom para aquilo que a CGTP defende, ou não? Essas medidas tidas como populares? Não, pode ser bom. O que nós defendemos, repare, o que nós defendemos são políticas que vêm de encontro aos interesses da maioria. Mas diga-me uma coisa, se nesse sentido, numa primeira reunião com o Governo, sim, o que é que vocês, enquanto CGTP, vão dizer ao Governo que é preciso avançar já, por exemplo? Nós saímos agora do nosso 15º Congresso. Certo. Nós temos uma carta reivindicativa que vamos apresentar, já tivemos pedido de reunião feita ao Sr. Presidente da República. Vamos enviar, ainda esta semana, cartas aos partidos com assento na Assembleia da República para podermos discutir aquilo que foram as decisões do nosso 15º Congresso. Ainda não enviámos por questões lógicas, claro, as coisas estão agora a ser construídas, mas aquilo que a gente vai colocar... E ao Governo também, ou não? Exatamente. Sim. E aquilo que a gente vai colocar é de facto aquilo que foi e que saiu do nosso 15º Congresso. A questão fundamental da valorização dos salários, a questão fundamental da redução do horário de trabalho para as 35 horas, de forma gradual, a questão da desregulação da vida pessoal e familiar, o combate à precariedade, o combate ao variadíssimo tipo de desregulação de horários que está em curso. Mas vocês conseguem separar entre aquilo que são medidas que podem entrar num próximo orçamento e aquelas que poderiam ser desde já introduzidas ou implementadas? Porque há coisas que me está a dizer cujos processos legislativos até demoram mais tempo do que outras, não é? Por isso, é assim, olhando realmente para aquelas que são as necessidades dos trabalhadores que vocês representam, se há no imediato alguma medida que gostariam de ver introduzida? A questão da valorização dos salários é fundamental. Que de uma perspectiva geral, praticamente todos os partidos dizem que defendem, não é? Gostava de dar uma nota sobre isso, que é a seguinte. Para já valorizar muito o papel que a CGTP teve neste processo da discussão do salário mínimo nacional. Foi a partir do momento em que a CGTP passa a reivindicar a questão dos 1.000 euros já este ano, que já na campanha os diversos partidos agarraram esta proposta e começaram a apresentá-la depois, dependendo... Só no final da legislatura, não é? Exatamente. Sim. Depois, dependendo se era no final da legislatura, se era os 1.000 euros ou se já apresentavam os 1.200, os 1.300, depois começou a variar, mas o fundamental é que se discutiu a questão da valorização dos salários. Isto logo a partir daí, e é muito importante isto. Uhum. Agora, a questão fundamental é olharmos para aquilo que hoje sentimos nas nossas vidas todos os dias e se podemos esperar até final de 2028 para atingir os 1.000 euros. Não podemos, é impossível. Mas acha que devia haver, por exemplo, um aumento intercalar, já, agora a meio do ano? A proposta da CGTP foi essa. A proposta da CGTP foi essa. Aliás, a proposta da CGTP no que diz respeito ao salário mínimo foi, portanto, chegar em 2024 aos 1.000 euros. Portanto, havia aqui uma proposta de graduação que permitisse que não fosse de uma vez só. Portanto, essa questão estava logo na nossa proposta. Porque é mesmo necessário. Ou seja, acha que era importante agora este Governo, mesmo antes do próximo orçamento, promover um aumento intercalar?
É fundamental, é necessário. A questão quando nós dizemos... E vocês têm algum valor para esse aumento intercalar, conforme aquilo que também tem sido anunciado pelo Governo? Não, ou não? O nosso valor é que tem que chegar aos 1.000 euros em 2024. Mas tendo em conta que uma grande percentagem dos trabalhadores recebe 1.000 euros ou menos de 1.000 euros, isso não comprimiria muito, uma subida imediata para 1.000 euros não comprimiria certo. muito. Portanto, mesmo entre trabalhadores com diferentes níveis de qualificações, como é que isso se resolveria, não é? Certo. A questão do salário médio também, não é? Sim, a aproximação. Acho que essa é uma questão fundamental, não é? E muito bem colocada, mas porque nós vemos as coisas de forma diferente. Nós vemos o salário mínimo, que a função do salário mínimo deve ser um impulsionador para os restantes salários. E por isso é que a CGTP, aquilo que reivindica é, além dos 1.000 euros de salário mínimo, um aumento de 15% nunca inferior a 15 euros nas tabelas salariais. E acha que isso seria possível, tendo em conta a experiência que tem, da forma como as coisas funcionam? Eu tenho alguma experiência dos locais de trabalho. Tenho alguma experiência. E eu tenho uma expressão que partilho muito com os trabalhadores. Quando estou numa empresa a falar num plenário com trabalhadores, tenho uma expressão que é real. Eu nunca me sentei à mesa numa negociação com uma entidade patronal, nunca. É uma infelicidade minha, admito. Nunca consegui me sentar à mesa com um patrão em que o patrão tenha dito que a empresa tem condições para dar ou para responder ao caderno reivindicativo que os trabalhadores apresentam. Sejam eles um caderno reivindicativo de 20 euros, de 50, de 60, seja o valor que for. Nunca há condições. Mas, até fruto dessa experiência que a gente tem de diálogo direto nas empresas, temos experiências muito positivas de que com a luta dos trabalhadores, com a afirmação, com o trabalho coletivo, conseguimos chegar lá. Portanto, é uma questão de negociação. Numa primeira reação aos resultados, a CGTP disse que irá intensificar a sua ação de esclarecimento e mobilização dos trabalhadores. O que é que isto significa? Isto significa que temos como obrigação de levar a discussão daquilo que temos pela frente, das dificuldades que nos possam ser colocadas. Temos a obrigação, enquanto CGTP, de ir para os locais de trabalho, discutir com os trabalhadores linhas orientadoras para o futuro. Repare, também costumo dizer isto e desculpe estar a dizer algumas coisas, mas porque eu acho que são importantes, é a nossa forma de discutir com os trabalhadores. Tudo na vida é política. Tudo. Quando um trabalhador vem falar connosco de que num processo de despedimento coletivo já só tem direito a uma indemnização de X, quando quer marcar férias e não consegue, quando tem um vínculo de trabalho precário e gostava de ter um vínculo de trabalho estável. Quando falamos da saúde, da segurança social ou da educação, estamos a falar sempre de decisões políticas. E se sentimos todas estas dificuldades no nosso dia-a-dia, então temos que discutir com os trabalhadores aquilo que são as orientações políticas que estão em curso. Mas é previsível que a contestação aumente face a este governo de direita? Se tivermos em conta aquilo que foi, portanto, esta análise que tivemos aqui a fazer desde o início, não há dúvidas disso, tem que aumentar a contestação. Porque não há se nós estamos num momento em que sentimos cada vez mais as amarguras da vida, as dificuldades da vida. Se temos condições, o país tem condições de responder a estas dificuldades. E se não há resposta, então a resposta que temos que ter, o passo seguinte que temos que dar, é fazer-nos ouvir e não levar para casa o descontentamento. Nós, normalmente, aquilo que acontece muitas vezes é que chegamos a casa e começamos em casa a desabafar com a mulher, com o marido, do dia que correu mal, que não tenho perspectivas disto, não tenho perspectiva daquilo. O descontentamento não pode ser encaminhado para aí. Então, mas isso significa que a CGTP tentará, ou seja, vai intensificar também essa luta? A CGTP, agora, neste momento, e aquilo que foram as orientações que saíram até da nossa última reunião, a CGTP aquilo que vai fazer é apelar a uma forte participação dos trabalhadores, nomeadamente neste 25 de Abril e 1º de Maio. São duas grandes jornadas de luta, temos os 50 anos de 25 de Abril,
com todos os valores inerentes às conquistas que Abril nos trouxe e que estão a ser colocados em causa e, a partir daí, portanto, construímos um grande 25 de Abril e um grande 1º de Maio. Os trabalhadores, neste 1º de Maio, mais que nunca, têm que vir para a rua afirmar-se, denunciar aquilo que são os problemas que sentem e trazer os problemas das suas empresas para a rua e lutar por uma vida melhor. E, portanto, mas imagino também fiquem na expectativa de ver o que é que o Governo vai apresentar em termos de programa de Governo, não é? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Olhando um pouco para o programa do Governo, há bocado estava a falar das medidas laborais, o programa da AD prevê, o programa eleitoral ainda prevê novos mecanismos de flexibilidade horária por iniciativa do trabalhador ou por acordo. É nestes termos que é colocada a questão, portanto, fala-se de alterações ao período normal de trabalho, de forma mais flexível, eventualmente com reduções salariais, mas por acordo. Qual é que é a posição da CGTP sobre estas ideias que constam do programa eleitoral da AD? Nós temos que partir do princípio de quem é a parte mais frágil numa relação de trabalho. De onde é que parte? Não é? Será que o trabalhador está no mesmo pé de igualdade num patrão quando discute questões como o seu horário de trabalho? O horário de trabalho, quem fala em horário de trabalho fala de salário, fala de tudo aquilo que diz respeito ao mundo do trabalho. Não parte da mesma posição. O trabalhador parte de uma posição de necessidade, que tem que trabalhar para ter o seu rendimento. Logo aí, quando se refere aí, sempre com o acordo do trabalhador, não partimos da mesma base de discussão. E lá está, eu quando há bocado disse que uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que está dito, outra coisa é o que é posto em prática, tem realmente a ver com isso. Porque no papel fica muito bem dizer que sempre com o acordo do trabalhador. O que está a dizer é que, no fundo, a intenção é que não seja por acordo, na prática. Havendo acordo ou não, a questão fundamental é que o trabalhador terá sempre numa posição de ter que aceitar para ter o seu trabalho. E isto, logo a partir daqui, é desigual. Nós assistimos, por exemplo, quando foi a questão dos bancos de horas, das adaptabilidades. E ele dizer que a Iniciativa Liberal defende o banco de horas, a reintrodução de um banco de horas individual, por negociação individual. Pronto, era mesmo aí que ia chegar, não é? Quando foi apresentada a questão do banco de horas, das adaptabilidades, e foi apresentado sempre nessa vertente. Responder às necessidades das empresas, ao mesmo tempo que teria sempre o acordo do trabalhador e que o trabalhador geriria aquele... Não é verdade. Basta olhar para aquilo que acontece no mundo do trabalho. Não é verdade. Medidas como a subida do valor de referência do complemento solidário para idosos para 820 € ao longo da legislatura têm o apoio da CGTP? O que a gente defende relativamente a essa matéria é que deve haver uma valorização das pensões. E essa valorização tem que existir. É a proposta da AD, mas essa valorização tem que existir e o quanto antes, porque tem que haver uma resposta a pessoas que têm tremendas dificuldades no seu dia-a-dia. Está a falar de aumentos nas pensões e não no complemento. Sim. A AD também defende, creio que tal como a IEL, que as portarias de extensão fiquem dependentes da definição de critérios de representação empresarial e sindical mínimos. Ou seja, no fundo, que as convenções coletivas não sejam estendidas administrativamente a todo um setor, se considerar que o sindicato ou a associação patronal não forem considerados representativos. Isto faz sentido para a CGTP? Não. Repara, há até outra proposta no programa da AD que eu acho que vai de encontro a isso. Já não me lembro bem da redação, mas é uma proposta que vai no sentido de colocar na concertação social a possibilidade de discutir mais até do que o Código de Trabalho, a legislação geral do trabalho, e começar a discutir por setores de atividade. Eu acho que é mais ou menos esta a redação. Nós temos a noção da dimensão do que é que está a ser discutido aqui. Cada vez mais a intromissão daquilo que é o direito dos sindicatos de negociarem diretamente com as associações patronais aquilo que é a realidade de cada setor. Portanto, nós hoje vivemos, principalmente a nível da contratação coletiva, com um garrote, com uma ameaça constante na base da caducidade da contratação coletiva.
Aliás, quando foi introduzida a questão da caducidade, ela é introduzida e logo, nos primeiros anos, assistimos a um ataque vil à contratação coletiva, com a denúncia de dezenas e dezenas de contratos coletivos de trabalho. Foi agora aprovado recentemente pelo Governo um diploma que, simplificadamente, vai permitir que o fundamento da denúncia possa ser apreciado por um tribunal arbitral. Isto resolve alguma coisa? Não impede. Não impede. A questão fundamental é esta, é que passamos a colocar cada vez mais etapas, etapa em etapa, no sentido de um caminho, mas é um caminho que o final, portanto, a meta não saiu dali, o final mantém-se. E, portanto, é mais uma etapa, mas que não resolve o problema da contratação coletiva. Outro assunto que foi algo debatido nesta campanha eleitoral é a questão da segurança social. A AD diz que esta será uma legislatura para estudar. A Iniciativa Liberal defende uma reforma transversal com a introdução de um pilar obrigatório no regime de capitalização. Qual é que é a posição da CGTP sobre alterações de fundo? Devem avançar agora? Devem ser estudadas? Qualquer alteração da segurança social é um pilar dos direitos, da garantia de direitos. A segurança social há muitos anos que é um objetivo do capital de tentar puxar a si a segurança social. Mas pode não haver condições políticas para avançar com esse tipo de reformas, não é? Espero que nunca haja, A segurança social é fundamental no equilíbrio daquilo que são as disparidades, no equilíbrio daquilo que são as dificuldades. Espera que não haja com o governo de direita? Ou... Eu espero que nunca se aproveitem daquilo que é um alicerce necessário e fundamental para garantir que não falta a ninguém as condições para ter uma vida digna e que não mexam numa coisa que é construída com esse objetivo concreto. Se quiser estudar formulações, mas que a essência da segurança social que nunca se perca. A um nível mais concreto, qual é que é a posição da CGTP sobre a reforma a tempo parcial? A reforma a tempo parcial... Que é defendida, por exemplo, pela AD e pelo PS, já foi prometida várias vezes. Portanto, a possibilidade das pessoas terem uma transição menos abrupta da situação de trabalhador para a situação de reformado, eventualmente trabalhando a meio tempo. Há uma coisa que eu sei que já existe hoje em dia na nossa lei que permite, que é o trabalhador pode trabalhar para além da idade legal da reforma, portanto, para permitir essa passagem, essa adaptação, levar as coisas para patamares que não são esses os objetivos concretos. E quantos trabalhadores é que trabalham mais estes anos todos das suas vidas porque não se conseguem adaptar? Certeza que não é um número significativo. Portanto, essa proposta e essa política não é para responder a essa questão. Então é para quê? Qual é que acha que é o objetivo? Olha, logo aquilo que me salta à cabeça, por exemplo, é responder, por exemplo, a alguns setores, como a proposta da AD tem para reforço do Serviço Nacional de Saúde, recorrer a médicos em situação de reforma. Por exemplo, os trabalhadores terem condições legais para trabalhar na reforma, para irem buscar mais algum tipo de rendimento, porque a reforma não lhes chega para fazer face aos dias do mês. Portanto, parece-me ser uma proposta segundo as intenções, que não seja, de facto, aqueles que trabalharam uma vida e que merecem descansar. Relativamente à concertação social e, em concreto, aquilo que será o Conselho Económico e Social, quem é que vê ou qual é o perfil que acha que deve ter o Presidente do Conselho Económico e Social? O perfil que tem que ter? Sim. Tivemos o último, que foi Francisco Assis, não é? Sim. Acho que tem que ter um perfil de alguém que tem que conhecer
o lado da maioria. Tem que conhecer o lado daqueles que têm dias a mais no mês para o salário que têm. Tem que ser alguém conhecedor da realidade da vida. E só a partir daí é que se conseguirá ajuizar e julgar os passos futuros. Acho que é fundamental que isso aconteça. E a CGTP, no âmbito da concertação social, vai reivindicar, por exemplo, uma revisão do acordo de rendimentos ou um outro acordo de rendimentos, uma vez que ficou fora do que existe atualmente? Relativamente ao acordo de rendimentos, acho que está vincado, até porque estivemos a falar da questão dos salários, acho que está vincado, que ficou muito aquém daquilo que eram as necessidades das pessoas. Aquilo que era a proposta do documento já foi atingida, ficámos e observámos para aquilo que é a realidade hoje em dia e continuamos com salários baixíssimos, e olhamos para aquilo que o próprio documento tinha de apoio às empresas e vemos por onde é que está a ser canalizado milhões e milhões de euros dos nossos impostos. Por isso, aquilo que foi a posição da CGTP relativamente a esse documento mantém-se, não há alteração. O que a CGTP defende é que haja uma valorização dos salários, uma valorização daqueles que trabalham, uma valorização daqueles que tudo fazem e que depende deles alavancar a economia. E a economia só se alavanca com melhores condições de vida, com uma melhor perspectiva de futuro. É expectável que também, em função do governo que existe, que a CGTP se continue à margem dos acordos que forem sendo aprovados? Deixa-me desconstruir uma coisa que eu acho que se discute e não tem base para isso. A CGTP já assinou vários acordos. Já assinou 7 acordos. Mas já não assina há algum tempo. Sim, mas quero dizer com isto o quê? A CGTP já assinou 7 acordos. Estes 7 acordos tinham, naquilo que era o nosso ponto de vista, o nosso entendimento, tinham vantagens para os trabalhadores. Quero dizer com isto o quê? Que a CGTP não deixa de assinar aquilo que acha vantajoso. Aquilo que acha vantajoso assina. Aquilo que a CGTP acha que não responde aos problemas do país e dos trabalhadores, não assina. E haverá, nesse sentido, uma aproximação ao GT e diálogo com o GT, ou não? Nós nunca deixamos de discutir, em momento algum, onde tiver que ser, aquilo que sejam medidas concretas para melhorar as condições de todos nós. Tanto que seja na concertação social, seja como reuniões institucionais, estaremos sempre disponíveis, seja quais forem as circunstâncias para isso. Mas agora estamos numa situação diferente, ou seja, o PS também está na oposição e, portanto, digamos que talvez o contexto político também fomente um bocadinho mais esse diálogo com o GT, ou não? O diálogo com o GT é um diálogo no sentido institucional de trabalhar em que poderá conjunto, haver. Não é? Sim. Está-me a colocar isso numa perspectiva que agora temos um governo da AD e a questão que se coloca é, sendo agora o PS oposição, se o GT estará mais disponível para incitar a luta. Eu acho que não cometo nenhuma inconfidência, porque é pública. Ainda ontem saiu uma notícia dos sindicatos afetos ao GT, de uma federação afeta ao GT, que veio dizer que estaria já em discussão matérias nesse sentido. Não quero entrar por aí. Aquilo que é o nosso caminho, o caminho da CGTP, foi sempre a CGTP que decidiu. E acho que temos mostrado isso durante 54 anos. Mas a história também mostra que quando o governo é do PSD e do CDS, pelo menos a história recente, que são mais prováveis, talvez, iniciativas concertadas entre o GT e a CGTP. Já aconteceu no passado. Por exemplo, as greves gerais. As greves gerais, exatamente, já aconteceu no passado. Questões institucionais, estaremos sempre abertos a discutir, sempre abertos a reunir, sempre em prol daquilo que é a nossa defesa, daquilo que entendemos que devemos defender. Nunca estaremos, e isto queria deixar aqui, nunca estaremos presos a terceiros. Temos 54 anos de existência, 54 anos ao lado dos trabalhadores, por isso é que temos
É por isso é que somos a maior organização social do país. Mas vê de forma positiva esta abertura do UGT? Isso terá que ser discutido com a própria UGT, porque é que em momentos avança, porque é que noutros momentos não avança, terá a própria UGT. Nós somos responsáveis pelo caminho que fazemos e pelas escolhas que traçamos. Mas não seria também um reforço para as vossas posições? Como eu disse, nós não colocámos de parte qualquer tipo de reunião futura, no sentido de encontrar caminhos que respondam a problemas concretos que sentimos. Certo. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós temos o nosso caminho, isso. Bom, e espera que haja no Governo um Ministro do Trabalho? Ou não? Uma boa pergunta. Terá que ser a ADIA... Mas se não houver, acha que isso é um retrocesso? É um retrocesso, porque ainda não me recordo qual foi o governo, mas que houve uma... Colocou-se as questões de trabalho no setor da economia. Penso que o último governo do PSD foi. E, portanto, é um retrocesso. É um retrocesso. Quando olhamos para uma questão dessa dimensão e colocamos no patamar coisas que são distintas e o trabalho é uma questão central e fundamental. Portanto, devia de haver um Ministério com essa pasta. Qual é o balanço que faz sobre as alterações ao Código do Trabalho que entraram em vigor em maio? Acha que, por exemplo, a criminalização do trabalho não declarado, a proibição do recurso ao outsourcing, pelo menos nos 12 meses seguintes a um despedimento, ou a reposição parcial das compensações dos contratados a termo, são medidas positivas? Estamos a falar da Agenda de Trabalho Digno. Sim. A CGTP teve uma posição relativamente a isso. Uma posição de valorizar alguns dos aspectos que estão na Agenda do Trabalho Digno. Alguns vieram clarificar ou criar condições para responder a algumas das reivindicações que nós tínhamos, por exemplo, a questão da parentalidade. Outras matérias que, no nosso entendimento, ficaram aquém da resposta. Aquém da resposta neste sentido, e gostava de dizer isto, aquém da resposta neste sentido. Está-se a tentar legalizar, talvez legalizar não seja a melhor expressão, mas está-se a tentar legislar para matérias, por exemplo, a questão dos trabalhadores das plataformas digitais e todas as questões de precariedade inerentes a isso. Está-se a tentar criar legislação para uma coisa que, no nosso ponto de vista, e por isso é que lá está, mais uma vez, ficamos de fora, que, do nosso ponto de vista, deve ser combatida. Não é uma questão de legislação, não é uma questão de regulamentação. Mas acha que não devia ter sido criada uma presunção de laboralidade que facilite o reconhecimento de um contrato sem termo aos trabalhadores das plataformas digitais, na medida em que os anteriores indícios que constavam na lei estavam pensados para outro tipo de relações de trabalho? A questão fundamental é essa. Quer dizer, colocado assim, eu teria que dizer, claro que é exigível que essa resposta seja dada. Houve, por exemplo, um conjunto de ações inspectivas da ACT, porque isso ficou na lei, Sim, a ACT fez uma grande campanha nesse aspecto, onde identificou inúmeras irregularidades. Mas colocando desse patamar, colocando desse ponto de vista, teria que dizer que, de facto, é um setor que é preciso regulamentar, há respostas que têm que ser dadas e que essas respostas estão a aparecer. Isso era de se olhasse para as coisas nessa perspectiva. Não olho. Nós, na CGTP, vemos as coisas de perspectiva diferente, que é garantir que não construímos uma sociedade em que há trabalhadores de primeira, segunda e terceira, em que não há uns têm acesso a uma coisa e outros têm acesso a outra. Uma sociedade que seja... Mas então como é que se faria isso? Por exemplo, a partir do momento em que é um trabalhador, nós temos uma expressão que diz: se fazes falta todos os dias, se apareces no teu trabalho todos os dias, se tens que cumprir o teu horário de trabalho, se tens que responder à chefia, tu és trabalhador efetivo. A legislação vai nesse sentido, não sei se consegue, mas... Disse tudo. A questão é que disse tudo.
A questão é que, do nosso ponto de vista, há aqueles trabalhadores que são os trabalhadores por conta de outrem, aqueles que têm estabilidade, alguma estabilidade, felizmente ainda têm alguma estabilidade, têm a garantia do seu salário ao fim do mês, têm a garantia no despedimento, têm a garantia nas suas férias. Portanto, temos estes trabalhadores. E o que nós entendemos que deve acontecer e que deve ser salvaguardado é que não há trabalhadores de primeira nem de segunda, não só podem existir. No fundo está a dizer que defende que não deveriam existir relações de trabalho independente, é isso? Exatamente. Por falar em trabalhadores das plataformas digitais, existe a percepção de que os sindicatos estão muito afastados desta realidade, não é? Porque não são pessoas sindicalizadas, muitas são migrantes, é uma realidade diferente. A CGTP tem tido alguma intervenção prática na regularização do vínculo dos trabalhadores das plataformas digitais? Dizer que... Tem tido contacto direto? Que é uma constatação da dificuldade. A questão que a Catarina coloca das dificuldades é uma constatação, é uma verdade. Porque estamos a falar de trabalhadores com condições muito próprias, específicas, a Catarina já as elencou, e que não é fácil organizar um trabalhador, que ainda há pouco estava a dizer, são trabalhadores que se sujeitam a algumas certas condições de trabalho porque precisam de trabalho, precisam de rendimentos. Mas a CGTP está, através de algum sindicato, a tentar fazer essa ponte? Nós temos estruturas, temos sindicatos que respondem a estes trabalhadores, nomeadamente no setor da hotelaria, no setor dos transportes. Temos sindicatos que têm feito campanhas junto destes trabalhadores, que têm estado junto destes trabalhadores, mas com a realidade concreta que foi aqui colocada. É muito complicado. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil chegar aos trabalhadores? Não é fácil chegar, não é fácil, em alguns casos, a própria barreira linguística também é difícil. Temos uma particularidade de organização em que, e isso já aconteceu, posso dar aqui exemplos concretos, mas, por exemplo, no Porto já conseguimos reunir com algumas dezenas largas de trabalhadores, em que depois temos o tradutor a fazer a parte de tradução para podermos explicar aquilo que se passa, podemos dizer os direitos que aqueles trabalhadores têm, mas são trabalhadores que não é fácil organizar. Portanto, não é fácil e temos que nos preparar para isso. Relativamente agora ao movimento sindical, a CGTP conseguiu 110 mil novos sindicalizados nos últimos 4 anos, mas falhou a meta dos 120 mil que pretendia. Como é que explica esta situação, este eventual desinteresse pelo sindicalismo? Acho que esse número revela o contrário. Permita-me dizer isto. Acho que esse número revela o contrário. Se a gente olhar para os 110 mil novas sindicalizações que fizemos e se olharmos para o contexto em que elas ocorreram, num contexto muito difícil de contacto com os trabalhadores... Estou a falar da pandemia. Estou a falar dos 2 anos que apanhamos de pandemia. Tenho a certeza que chegarmos 4 anos após... portanto, todas estas dificuldades que nos foram colocadas com 110 mil novas sindicalizações, acho que só uma organização que está perto dos trabalhadores, que contacta diariamente os trabalhadores, está satisfeito com este número? Não é questão de estar satisfeito ou não. A questão é, há potencial para ir mais longe? Claro que há potencial para ir mais longe. Há mais trabalhadores para contactar, há muitos mais trabalhadores para contactar. Mais no privado do que na administração pública? Uma particularidade que saiu deste nosso 15º Congresso foi que não saímos só com uma meta de sindicalizações para os próximos 4 anos, mas saímos com uma meta nova que nunca tínhamos colocado, que foi, durante estes próximos 4 anos, entrarmos em 2 mil novas empresas. E essa questão é fundamental para aquilo que me estava a colocar, que é, há potencial? Então não há. Então não há. Mas é preciso entrar nas empresas. Há uma das alterações que foi feita, que entrou em vigor a 1 de maio, e que penso que estava a ser negociada há vários anos com a CGTP, penso que desde, pelo menos, o antigo secretário-geral, Arménio Carlos, é que esclarece que os sindicatos podem realizar reuniões nas empresas onde não há trabalhadores sindicalizados. Esta clarificação está a ter algum efeito prático? Está a ter alguma consequência? Posso dar vários exemplos sobre isso, de passos que foram dados muito positivos nesse sentido. Nós temos um sindicato muito recente, que foi criado há cerca de, acho que não deve ter 2 anos,
que foi o Sindicato dos Trabalhadores em Arquitetura. Um sindicato muito recente, com uma realidade muito particular, e que foi constituído, lá está, há cerca de 2 anos. E que, até fruto dessa constituição muito recente, não tem a estrutura criada, não tem delegados sindicais, não tem, assim, ainda uma grande rede que lhes permita fazer todo este trabalho. E, usando essa nova introdução à lei, o que o sindicato tem feito é comunicar à empresa que naquele dia, àquela hora, irá estar na empresa, irá estar no refeitório, na cantina, seja onde for, e irá estar a contactar os trabalhadores. Está a funcionar. Isto tem sido um grande passo nesse sentido de chegarmos aos trabalhadores, e o sindicato está em profundo crescimento. Voltando à questão dos sindicalizados, qual é o número neste momento que vocês têm de sindicalizados? Total, não é? Sim, já me fizeram essa pergunta algumas vezes e eu, neste momento, eu trouxe esse dado. Fez contas? Não, trouxe porque nós estávamos a fechar os dados do Congresso. Não é uma coisa que se possa fechar de um momento para o outro. Mas eu trouxe esses dados. Pois, eu trouxe. Neste momento, estamos com... Estávamos com 556 mil em 2020, não é? No último congresso. Eu fiz muitos apontamentos. Eu tenho aqui e depois gostava de saber esse dado, de facto. Mas Sim, mas ao menos mais ou menos assim, alguma uma ideia que tenha. Mas não... 560.500. Portanto, aumentou o número de sindicalizados face ao último congresso em termos líquidos? Aumentamos ligeiramente. Muito ligeiramente. Portanto, isso é positivo. Ainda sobre a CGTP, se quiser pode-nos confirmar o número depois. Sim, peço desculpa. Ainda sobre a CGTP, há neste momento um braço de ferro na CGTP entre a corrente sindical do PCP e a corrente sindical socialista, que exige aumentar o número de membros na Comissão Executiva e penso que também pediu a representação da tendência ligada ao Bloco de Esquerda. O Congresso já foi há mais de um mês. Certo. E penso que os membros da corrente sindical socialista ainda não ocuparam os lugares que têm na Comissão Executiva. Não me recordo disto ter acontecido em congressos anteriores, não sei se é inédito ou não. Isto vai-se resolver? Como e quando? Vamos ver uma coisa. Essa situação existe. Não estamos a querer aqui dizer uma coisa quando a realidade é outra. Essa situação existe. Na construção do Congresso, já pós-Congresso, na reunião que tivemos do Conselho Nacional para constituir a Comissão Executiva, houve um conjunto de camaradas que decidiu não integrar naquele momento a Comissão Executiva. Não ficou fechado. E a porta que sempre se manteve aberta é a porta que ainda hoje está aberta, que é a porta do diálogo, de tentarmos chegar a um entendimento, de tentar ultrapassar qualquer tipo de dificuldade que esteja em cima da mesa, para que os camaradas regressem à Comissão Executiva, que consigamos ultrapassar todas estas barreiras e normalizar toda a situação. Passou um mês do Congresso, é verdade, pode parecer muito tempo, mas não é, principalmente num pós-Congresso, onde as coisas, parece que não, mas têm que ser muito rápidas a responder a muitas questões. Mas o diálogo não está fechado, continua a dialogar? Completamente. Mas está em aberto, por exemplo, a possibilidade de aumentar o número de lugares na Executiva para as tendências minoritárias, para estas que reclamam mais lugares, como a socialista ou a que está ligada ao Bloco de Esquerda? Isso ainda é uma possibilidade? Há uma questão que a gente que discutimos e, do nosso ponto de vista, é fundamental. Quando olhamos para aquilo que é a Constituição de todas as estruturas que compõem a CGTP, olhamos para aquilo que é a representatividade sindical de cada estrutura. Eu costumo dizer que quando sindicalizamos um trabalhador não perguntamos se ele é do partido A, B ou C, ou quando os trabalhadores da minha empresa me elegeram para ser delegado sindical não me perguntaram se eu era do partido A, B ou C. Quando cheguei
a dirigente do Conselho Nacional da CGTP, ninguém me perguntou se era do partido A, B ou C. A amostra que temos é, nomeadamente, a que saiu dos resultados das eleições, não é? Não conhecendo a realidade concreta da situação das pessoas que se sindicalizam. Mas a realidade das eleições, não sei. Eu sei que a realidade das eleições do Congresso da CGTP foi no dia 23 e 24 de fevereiro. As outras foi no dia 10 de março, não tem nada a ver connosco. Como é que isto se vai resolver, enfim, esta questão? Vai-se resolver com diálogo, mas, com a discussão normal dos órgãos. Mas já uma coisa vai ter que acontecer, não é? Ou seja, esse diálogo vai se encaminhar em que sentido? Isso depende agora Alguma parte terá de ceder, portanto, algum lado terá que ceder ou algum lado terá que... São assuntos que a gente irá discutir. Ou é sem cedências? Não, isso são assuntos e discussões internas que teremos que ter entre nós. Muito bem. Quando é que pensa resolver esta questão? Tem prazo? Não há prazo nenhum. Há uma questão normal que temos que ir discutindo com os camaradas, as estruturas, no sentido de... E não cria bloqueios na vossa ação? Não, por que razão? Estamos todos no mesmo projeto, os camaradas estão integrados no Conselho Nacional, que é o órgão principal da CGTP. Estamos praticamente a concluir, mas eu gostava ainda de lhe perguntar o que é que consigo será diferente do que foi com Isabel Camarinha à frente da CGTP? Nada. A CGTP trabalha em coletivo. É o coletivo que decide, é o Conselho Nacional da CGTP que decide as linhas orientadoras, é lá que a gente discute e a partir destas decisões é o rumo que a gente segue. De qualquer das formas, pertence a uma geração anterior, digamos assim, e tem também, certamente, características próprias. O que é que, nesse sentido, será também de diferente ou não? Independentemente de falar pelo coletivo. É óbvio que cada um tem a sua própria maneira de ser, a sua própria maneira de estar, a sua própria maneira de lidar com as coisas. Isso é uma questão pessoal. E de lidar com os outros também, E de lidar com os outros. Sim. Isso é uma questão pessoal que depois, no dia-a-dia, claro... Mas como é que se define nesse sentido? Eu, a minha pessoa, acho que ninguém melhor do que aqueles que me conhecem para me caracterizarem. Se eu for ver aquilo que foi a análise, portanto, as características que meus camaradas elencaram quando me apontaram para secretário-geral da CGTP, é que sou uma pessoa de diálogo, sou uma pessoa amiga, sou alguém que nunca irá trair os princípios da CGTP. Portanto, identifica-se com essa caracterização que fizeram de si? Foi aquilo que me caracteriza, identifico-me. Acho que sim. E qual é a posição que, nesse sentido e com essas características, assumirá, nomeadamente no confronto com os patrões e com o governo? Não há confronto? Não há, mas há uma coisa que eu quero aqui colocar sobre isso, porque acho que é importante, que é o que mais me preocupa a mim não é nem discussão qualquer com o governo, nem discussão qualquer com qualquer patrão ou associação patronal. O que me preocupa a mim são as discussões que tenho diariamente com os trabalhadores nos locais de trabalho. É aquele trabalhador que chega à nossa beira e diz assim: pá, olha, cortaram-me no subsídio de alimentação. Querem-me mudar de turno de dia para o turno da noite e não vou conseguir estar com os meus filhos. É esse, eu tenho a obrigação de dar resposta. Esse a mim preocupa-me. Os outros, cá estamos, como instituição que a CGTP é, para discutir, para dialogar, mas o local de trabalho para nós é fundamental. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Luís Montenegro. Dificuldades. União Europeia. Desafios. Ucrânia. Futuro. Serviço Nacional de Saúde. Fundamental. Fisco. Fisco. Impostos. São uma média em festa. Ai, saudades. Eletromecânica. Muitas saudades. Autossueco. Gosto muito. Sindicalista. É a minha vida. Patrão.
Patrão. É o meu imbróglio. Faculdade. Faculdade. Inês. Sardinhas assadas. Fabuloso. Filha. Era a Inês. Pai. Amor. Pai, amor também. Desejo. Desejo muitas felicidades, sermos todos felizes. Benfica. O Benfica é desporto, é desporto. Portugal. É o meu país. Tiago Oliveira, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever a Conversa Capital com o secretário-geral da CGTP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.